Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho de autoconfiança? Pois é, vamos começar assim. Quando você foi criança, quando você era criança, como que era quando as crianças te chamavam para brincar? Hoje eu escuto muito a criançada assim, eu falo, você já brincou disso? Não, tia. Ah, vamos brincar? Vamos. Aí a gente vai brincar. Pronto, a criança se sobressai. Falou, imagina se você tivesse feito. Mas por quê? Por que que criança tem essa facilidade de fazer as coisas? Porque ela escutou muito pouco, você não vai conseguir. Você não vai dar certo. Não faça assim. Então, quanto menos a criança ouvir isso, mais confiança ela vai adquirir para fazer as coisas. E claro, quando ela olha para uma brincadeira e vê só criança, ela se sente mais à vontade. O pai, ele vai falar assim, não pula o muro, não faça nada que é muito arriscado. Mas as brincadeiras básicas, jamais um pai vai falar, não brinca de esconde-esconde, não brinca, sei lá do que, né? Na minha época tinha pipa, tinha carrinho de rolimã, tinha um monte de outras coisas. Então, dificilmente o pai não incentiva, os pais não incentivam as crianças. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente vai escutando coisas que não são legais, né? Você não vai conseguir, não faz assim que você vai se machucar e tudo mais. Aí quando você cresce, você perde a confiança. Você olha para algo e você fala, não dou conta, não sei fazer, não sei como levar isso. E por quê? Porque você em algum momento da sua vida já ouviu muito, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não se faz, tenha segurança, faça tudo com segurança. Claro, hoje ninguém vai sair, por exemplo, andando de moto sem capacete. Antigamente isso era normal, hoje não. Então existem coisas que, ok, você não pode fazer, porque vai se prejudicar. Mas a grande maioria das coisas que a gente não faz, que a gente não confia na gente, a gente traz de algum momento da nossa infância, da nossa adolescência ou até mesmo da fase adulta, que alguém virou e falou, não faça. Eu vou contar para vocês que eu passei anos sem dirigir. Depois de um incidente feio que eu tive. Eu bati na parede. Digamos assim, foi a minha única batida na parede. Eu consegui quebrar o eixo do carro e o carro não saía do lugar, teve que ser guinchado. Parei no estacionamento, que era imenso, ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador e bati na parede. Depois disso, eu passei pelo menos uns 5 anos sem pegar a direção. Por quê? Porque alguém virou pra mim e falou, caraca, como é que você conseguiu fazer isso? E mais algumas coisas. Aí eu falei, nossa, não posso fazer. E me retraí. E não queria mais dirigir. Pensava em pegar o carro, já me dava tremedeira, suador e tudo mais. Fui fazer umas aulas de volante e o instrutor olhou, o instrutor olhou pra minha cara e falou assim, você sabe dirigir? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu bati o carro. Ele falou, então, isso acontece. Como diz meu tio, só bate o carro quem dirige. Quem não dirige não bate carro, né? Aí eu olhei pro instrutor e falei, tá, vou tentar. E a partir dali eu comecei a pegar o carro com muito medo e tal, mas nunca mais bati o carro. Ou seja, uma coisinha besta, uma frase mal colocada, uma palavra maldita, não maldita. Ela pode sim estragar sua confiança. Ela pode fazer com que você não fique leve fazendo algo. E aí isso estraga o seu dia a dia. E isso é uma crença que tem que ser quebrada. Quando eu consegui quebrar essa crença do eu não consigo dirigir, hoje eu dirijo, tem dia que eu passo o dia dirigindo e ok, adoro dirigir, me descobrir de novo na direção, porque eu sempre gostei de dirigir.
Depois desse incidente, eu passei anos sem dirigir, eu olhava pro carro e dava aquele aperto no coração de putz, que porcaria que eu fiz. Pois é, só por uma frase que foi dita de uma maneira errada, de um susto que foi levado, de brincadeiras que foram feitas e foram criadas uma crença. Então o que eu quero dizer com isso? Nem quando criança e nem quando adulto. A gente não pode deixar essas crenças nos limitar. Por isso elas chamam crenças limitantes. Vamos tentar descobrir no nosso dia a dia quais são as nossas crenças. O que nos faz travar? Em que momento da sua vida você se sente travado? Em que momento você fala assim, não, isso eu não dou conta. E não dá conta de verdade? Tem coisa que a gente não dá conta, ok, a gente assume isso e pede ajuda. Mas tem coisa que é claro, é nítido que não é seu. Por exemplo, dirigir. Então, se você sempre dirigiu e aí do nada você começa a não dirigir, foi porque eu bati, foi porque você bateu, mas junto com essa batida veio alguma coisa. Alguém falou alguma coisa, veio uma frase, veio uma palavra, alguma coisa aconteceu. Do mesmo jeito, outras crenças. Eu sou desorganizado. Você é desorganizado porque alguém colocou para você que você é desorganizado. Não é possível alguém ser desorganizado porque quer. Eu gosto de ser desorganizado. Mentira. Você está só colocando uma roupa na sua crença e pegando a responsabilidade para você. Não é você. Quando você se organiza, você se descobre. Crenças. Crenças, elas têm que ser banidas. Como? A gente tem que descobrir onde elas estão. Para isso, não tem jeito. A gente precisa de ajuda. Então, a gente precisa de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um coach, alguém para poder colocar o dedinho e falar, isso é uma crença, isso você pode, você tem essa crença e aí tentar puxar isso da onde, ou não também, isso é mais para os psicólogos, os terapeutas que vão querer fuçar para ver da onde que saiu essa crença. Não tem necessidade de você descobrir da onde ela saiu, mas tem necessidade de você descobrir que é uma crença. A partir do momento que você identifica que é uma crença, a gente trabalha isso de uma maneira que ela vai embora. E quando ela vai embora, gente, você se sente assim, flutuando, que você fala assim, eu confio em mim, eu posso fazer, eu dou conta. Isso é autoconfiança. Todos nós temos autoconfiança, todos nós confiamos em nós. O problema são as frases, as palavras que são ditas nas horas erradas. E aí o nosso cérebro grava isso e a gente passa a ter uma trava, a gente passa a ter uma crença. Vamos descobrir quais as nossas travas, quais as nossas crenças e vamos tirá-las do nosso caminho para que a gente possa andar, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa fazer tudo o que a gente quer fazer, tudo que a gente imagina fazer, sem mimimis, sem, não, mas eu sou assim. Não, ninguém é assim. A gente está assim. A gente faz aquilo que a gente quer. E temos as crenças e as travas que fazem com que o que a gente quer não seja exatamente aquilo. Mas ok, eu estou na minha zona de conforto, está bom. São várias coisas que a gente precisa mudar. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se gostaram, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, deixem um recadinho para mim, fala para mim o que é que você tem, o que está faltando para você e aonde você acha que é essa sua crença. Vamos tentar quebrar isso junto? Vamos lá? Um ótimo final de semana, bons pensamentos para que vocês consigam trazer isso para vocês. Fiquem um pouquinho com vocês e descubram essas crenças. Gratidão, um beijo no coração. Namastê.